Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso seminário bíblico aqui da Primeira Igreja Batista do Grajaú. A partir dessa quinta-feira, nós estaremos lançando vários vídeos onde a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Palavra de Deus. E aqui nós estaremos especificamente fazendo estudos sobre a Bíblia. Então, vão ser estudos profundos, estudos que vão apresentar questões que vocês não conhecem. Então, se você deseja, desde já, se aprofundar sobre esse livro maravilhoso que você tem nas suas mãos, então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse é o vídeo para você. Não deixe de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque isso ajuda o YouTube a estar distribuindo esse conteúdo para mais pessoas e assim a gente pode alcançar pessoas que até estão longe da nossa igreja e quem sabe alguns deles podem se juntar a nós. Amém? Então nós vamos estar iniciando nosso curso. Nós teremos várias pessoas apresentando conteúdos aqui nas próximas semanas, nos próximos meses. Nós estaremos falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, livros específicos, história da igreja. Vai ter muita coisa interessante no nosso curso. Então, desde já eu quero dar as boas-vindas para vocês e nós vamos começar fazendo uma introdução à Bíblia. E aí você pode estar se perguntando, mas pastor André, por que a gente vai fazer uma introdução à Bíblia? A introdução à Bíblia, ela é importante porque muitas pessoas chegam à igreja, aceitam a Jesus, mas não sabem direito o que a gente faz, quem a gente cultua, como é que a gente fica sabendo as informações que a gente acredita. Então é por isso que a gente precisa apresentar a Bíblia para as pessoas. A gente precisa falar, olha, a nossa fé é centrada neste livro. Então vamos falar um pouco desse livro para vocês que são da nossa igreja. Se você já conhece, ótimo, recicle os seus conhecimentos. Se você não conhece, seja muito bem-vindo a esse estudo. Vai ser um prazer estar acompanhando vocês. Tudo bem? Então vamos começar falando sobre o que é a Bíblia. A Bíblia, ela é uma coleção de livros sagrados, ela não é um único livro uniforme. Essa é a primeira coisa que as pessoas não conseguem entender às vezes. As pessoas elas acham que a Bíblia ela é uma coisa que foi escrita por uma pessoa só. Muita gente até acusa a Bíblia de ter sido redigida por uma determinada religião, na Idade Média e tudo mais, e isso não é verdade. A verdade é que a Bíblia, até pelo próprio nome, o nome Bíblia significa uma coletânea de livros, uma coletânea de escritos. Esse é a tradução do termo Bíblia no grego. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender por que a gente vai falar, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Então, isso significa que a gente está pedindo para as pessoas pegarem a Bíblia, o livro, né, e abrir dentro do texto específico. E por que isso é importante? Porque cada escrito desses possui uma característica literária diferente. Isso também é muito importante. A Bíblia ela reúne narrativa, ela reúne lei, poesia, sabedoria, profecia, evangelhos e cartas. Então, tudo isso vai ser apresentado na Bíblia para nós. Nós vamos ter diversos textos com diversos gêneros literários. E aí, muitas vezes as pessoas confundem, porque as pessoas vão interpretar um texto bíblico utilizando o mesmo parâmetro que utiliza em outro, ou seja, vai interpretar um texto histórico como se fosse uma profecia, vai interpretar um texto sapiencial, um texto poético, como se fosse um apocalipse. Então, a gente precisa entender isso, até para que lá na frente, quando a gente for fazer um módulo sobre interpretação da Bíblia, a gente consiga entender da onde a gente está partindo. Então, quando vocês abrem a Bíblia de vocês, quando vocês abrem no livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele tem um tipo de gênero literário. Quando vocês abrem nos Salmos, ele tem outro gênero literário. Quando vocês abrem em Daniel, ele tem outro gênero literário. Quando vocês abrem em Lucas, ou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles têm gêneros literários diferentes. Então, a partir daí, a gente tem contextos diferentes, autores diferentes, datas diferentes e gêneros literários diferentes que fazem com que a gente tenha que interpretar esses textos também de forma diferente. Uma coisa também que é importante a gente dizer é o que compõe a Bíblia.
né? Porque a Bíblia ela não é utilizada só por nós, ela é utilizada por muitas religiões. Para nós cristãos, a Bíblia ela é composta de duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não significa que o Antigo Testamento não deve ser compreendido, respeitado e interpretado por nós. Apesar de nós cristãos termos Jesus Cristo como nosso único mestre, Senhor, e aquele que nos mostrou as palavras de Deus, o Antigo Testamento ele também é a palavra de Deus que foram ressignificados, reinterpretados ou reapresentados para nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente sempre tem que estar lendo o Antigo Testamento tendo Jesus Cristo em mente. O que Jesus Cristo falou desse texto? Como é que Jesus Cristo entendeu esse texto? Qual foi a visão que Jesus deu para que a gente possa compreender esse texto? Para que assim a gente possa aplicá-lo corretamente nos dias de hoje. Para os judeus eles não vão considerar o Novo Testamento, eles vão considerar o Antigo Testamento, que é a Tanakh, e em alguns casos, em grupos judaicos mais ortodoxos, eles vão considerar apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Então a gente precisa compreender isso porque se a gente for dialogar com um judeu e for tentar dialogar no Novo Testamento, a gente vai ter um problema muito sério, porque a não ser que ele seja um judeu messiânico, que entende que Jesus é o Messias descrito no Antigo Testamento, ele não vai entender o Novo Testamento como um texto sagrado. Então, você não vai ter uma conversa com ele, porque ele vai entender que aquilo que você está citando no Novo Testamento não se aplica a ele e às suas convicções. A gente também deve compreender que a Bíblia ela é utilizada por muitos grupos religiosos hoje, tá? E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que, porque nós somos cristãos, nós temos a exclusividade na leitura e da interpretação da Bíblia. Isso não é verdade. Muitos grupos religiosos utilizam a Bíblia, né? No caso do judaísmo, eles utilizam a Bíblia hebraica, que é a Tanakh, que é composta pelo Pentateuco e pelos escritos. No caso de alguns mais ortodoxos, apenas o Pentateuco, como a gente comentou. No caso do cristianismo, existem ramos do cristianismo, né? Existem braços do cristianismo que têm, às vezes, Bíblias diferentes. Os católicos e os protestantes, sabidamente, têm livros bíblicos que não estão na Bíblia um do outro. E no caso dos ortodoxos, então, tem textos que só tem nas Bíblias ortodoxas que não tem nem nas Bíblias católicas e nem nas protestantes. Tá? Então a gente precisa compreender isso para saber também, na hora que você for conversar com um católico e tudo mais, saber de onde você vai partir, né? Porque às vezes ele vai citar um livro que não está na nossa Bíblia. A gente, como um curso de uma igreja batista, nós temos a Bíblia Sagrada segundo a visão protestante. Então ele vai ter livros que você não vai ter na sua Bíblia. E aí você pode ter um ruído no diálogo. Um outro detalhe é que o Islã, ele respeita personagens bíblicos, mas não usa a Bíblia como a sua escritura narrativa, tá? Ele usa nem normativa, né? Ele utiliza o Corão. O Corão, ele tem personagens bíblicos, lá você vai encontrar Jesus, você vai encontrar Maria, você vai encontrar José, você vai encontrar os profetas do Antigo Testamento, e só que você vai ter outros personagens de acordo com as crenças deles. Então, muitas das vezes, um islâmico ele vai chegar com você e vai falar, por exemplo, que ele respeita muito a Jesus. Ele respeita muito a Jesus. Ele vai entender que Jesus foi um grande profeta, mas não foi o maior profeta da religião deles. Então, aí a gente precisa também entender que na época em que o Corão foi escrito, muitos dos elementos que estão presentes na Bíblia Sagrada foram colocados no Corão, né? Então, eles entendem que o Corão foi uma revelação divina, eles entendem que o mesmo Deus que eles adoram é o mesmo Deus que nós adoramos, então, por isso, você tem personagens que estão na nossa Bíblia que estão também no Corão. Também existem outros grupos que usam a Bíblia Sagrada apoiada em outros escritos. O que significa apoiada em outros escritos? Significa que eles têm a Bíblia Sagrada, mas eles utilizam outros materiais para interpretar a Bíblia Sagrada, ou eles utilizam outros escritos em conjunto com a Bíblia Sagrada. Então nós temos, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que tem
alguns materiais fornecidos pela Sociedade Torre de Vigia. Então, eles têm a revista Despertai, que é para a liderança, e tem uma outra revista que é para as pessoas em geral. Essas revistas trazem as interpretações que os testemunhos de Jeová entendem para o que está na Bíblia. Nós também temos os adventistas, utilizam muitos escritos de Ellen G. White, apesar de que eles entendem que ela é uma luz menor para o que está na luz maior, que é a Bíblia. Nós temos os Mormons, que tem um outro escrito chamado Livro de Mórmon, e que eles interpretam juntamente com a Bíblia. E nós temos os espíritas também. E os espíritas, eles possuem escritos que são muitas vezes interpretações ou histórias contadas por meio de médiuns que estão refletidas na Bíblia, tá? E muitos espíritas utilizam ensinamentos cristãos como caridade e tudo mais dentro da sua doutrina, tá? Então, a Bíblia Sagrada ela é utilizada por muitos grupos religiosos. Então, os protestantes ou os católicos não detêm a exclusividade na sua interpretação. Por isso que muitas vezes, na hora que a gente vai conversar com a pessoa às vezes até conhece a Bíblia, ela vai recitar a Bíblia de cor e salteado para você, mas ela vai trazer uma outra interpretação para o que está ali. Como é que a Bíblia ela está dividida, né? A gente já comentou, a Tanakh está dividida na Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, né? Que são os textos proféticos, e os escritos, que são os textos históricos e os textos poéticos e sapienciais. A Bíblia cristã está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Cada um desses testamentos tem algumas subdivisões que, quando a gente for fazer a introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, nós vamos mostrar isso, vamos mostrar essas subdivisões, porque quando a gente pega e faz essas subdivisões, a gente consegue compreender qual é o estilo literário que está presente naqueles escritos. Isso nos ajuda, nos auxilia a realizar a correta interpretação. E nós temos também, no caso do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, nós temos os atos, nós temos as cartas e temos o Apocalipse. Esses são a divisão do Novo Testamento. O Antigo Testamento, geralmente, os cristãos dividem em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Tá? Então, essas são as divisões do Antigo e do Novo Testamento. Quando a gente for estudar a introdução ao Antigo e introdução ao Novo, nós estaremos nos detalhando, nos debruçando sobre esse conteúdo, sobre essas divisões. Quantos livros a Bíblia tem? Cara, isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, né? Muita gente tem dificuldade de entender por que uma Bíblia tem uma quantidade de livros e outra Bíblia tem uma outra quantidade de livros, tá? A Bíblia Católica, ela possui 73 livros. O cânon da Bíblia Católica está aí nessa imagem, tá? Tem o Pentateuco, tem os livros históricos, tem os livros sapienciais, os proféticos, e aí tem esses outros livros históricos. Esses outros livros históricos, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus e 2 Macabeus, não estão na Bíblia protestante. E além disso, tem 2 livros sapienciais que também não estão, que é a Sabedoria e o Eclesiástico. Não é o Eclesiastes, é o Eclesiástico. Então, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite, Esther, 1 e 2 Macabeus não estão presentes na Bíblia protestante. Aí você pode estar se perguntando, por quê? Por que ela não está presente na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, né? Porque quando Martinho Lutero, lá em 1500 e lá vai fumaça, ele resolveu traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em suas mãos, pudessem lê-la e estudá-la, ele foi fazer a tradução não da Bíblia existente na época, que era a Vulgata Latina. Ele quis voltar até os escritos originais. Então, no Antigo Testamento, e esses livros são do Antigo Testamento, ele resolveu voltar até os manuscritos gregos. Os manuscritos gregos, não, minto. Ele quis voltar até os manuscritos hebraicos. Tá? Porque o texto grego é a Septuaginta, foi na qual a Vulgata Latina foi baseada. Mas ele quis ir mais longe, ele pensou o seguinte, olha, se eu vou traduzir o texto do Antigo Testamento para o alemão, eu quero voltar até o texto mais próximo do original. E o texto mais próximo do original é o texto hebraico, é o texto que os hebreus, os judeus, utilizavam quando eles cultuavam a Deus. Tá? Então,
o que aconteceu foi que ele, lá nos mosteiros, aonde ele vivia, ele encontrou manuscritos gregos, encontrou a versão do texto massorético do Antigo Testamento, e aí quando ele foi fazer a tradução para o alemão, ele acabou descobrindo que no texto hebraico não tinha a sabedoria, o eclesiástico, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª Macabeus, além de alguns trechos de Daniel e de Esther. Tá? Então, quando ele pegou o texto em hebraico e ele viu que esses livros não estavam lá, ele falou: se esses livros não estão no manuscrito hebraico, eu não irei colocá-los na Bíblia que eu vou apresentar para a minha congregação, para as pessoas com quem eu vou congregar. Então ele fez a tradução a partir do hebraico, não incluiu esses livros. Por que esses livros existem? É porque quando a Igreja Católica comissionou a tradução do Antigo Testamento para o grego, existe a lenda, reza a lenda, de que eles encontraram esse texto, né? Na verdade, eles foram comissionar a tradução do grego para o latim. Né? Eles foram comissionar a tradução do texto grego para o latim. E aí, o texto grego que eles tinham era um texto chamado Septuaginta, que rezava a lenda que 70 sábios de Alexandria haviam pego um manuscrito do Antigo Testamento em hebraico. Esses 70 sábios teriam feito 70 traduções distintas. E aí, quando eles compilaram essas 70 traduções, descobriram que elas eram exatamente iguais até o pingo do i. E aí, quando eles chegaram a essa conclusão, eles entenderam que o Espírito Santo havia agido naquela tradução e eles entenderam que a Septuaginta era uma versão sagrada, uma versão plausível. Só que muitos judeus não aceitavam a Septuaginta na época de Jesus. Muitos aceitavam, até porque era o texto que muita gente conseguia compreender. Mas a maioria dos líderes não aceitava a Septuaginta. Por quê? Porque entendiam que não era um texto sagrado, porque não estava no idioma hebraico. Né? Então, por conta disso, muitos judeus até hoje também não consideram esses textos que estão na Septuaginta, mas que não estão no texto massorético, no texto hebraico, não consideram eles como textos sagrados. Então, quando você for lá pegar a Tanakh, você vai encontrar lá os escritos, você não vai encontrar esses textos. Você não vai encontrar esses textos em hebraico, porque não tem versão deles em hebraico, só tem em grego. Então, daí vem essa divergência entre os católicos e os protestantes. Quando foi feita a tradução do grego para o hebraico, usaram a Septuaginta, e aí a Septuaginta tinha esses livros. E aí vocês se perguntam, tá, mas da onde surgiram esses livros? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que se sabe é que 1ª e 2ª Macabeus tem alguns relatos que são interessantes. Existem relatos interessantes nesse texto. Aqui eu falei Tobias, Judite, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus, eu falei de Esther, mas Esther é só um pedaço dele que não está no texto não está no texto hebraico, né? É de Esther 10, 14 até o capítulo 16. Na Bíblia evangélica vai até Esther capítulo 10, versículo 3. E no caso de Daniel, o capítulo 3 de Daniel vai, eu acho que é o capítulo 3 de Daniel vai até o versículo 100 na Septuaginta e na Bíblia Católica, tá? Então, assim, isso que a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender. Aqui, na verdade, que nesses textos históricos, provavelmente não está escrito aqui nessa imagem. Tem um livro que não está nessa imagem aqui. Ele está ali na lista de livros proféticos, ó, que é o livro de Baruque. Esse livro de Baruque não está na nossa Bíblia. Então, na verdade, os livros que não estão na Bíblia evangélica são Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus e Baruque. Esther tá, mas está apenas até o capítulo 10, versículo 3. Tá? Só para deixar claro que, como eu li batido, acabou que pode ter passado aí, passar ainda a versão. Peraí, Esther está na Bíblia. A gente, inclusive, está estudando na EBD agora, no momento da gravação desse vídeo. Tá? Então, eu falei, a Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros, a Tanakh judaica tem 24 livros. Mas peraí, pastor, tem 24 livros aí com essa montoeira de livros? Pois é, eles compilam muitos deles.
né? Então, os livros proféticos, se não me engano, eles juntam num livro só. Então, eles juntam vários, eles não dividem, né? E aí, por isso, eles chegam a 24 livros. Mas é o conteúdo que está aí, sem contar os livros que tem na Bíblia Católica e não tem na Evangélica. Um outro detalhe: igrejas ortodoxas podem incluir mais livros. Então, a Igreja Ortodoxa Síria tem mais livros no seu cânon do que nós temos. A Igreja Ortodoxa Etíope também tem mais livros na Bíblia do que nós temos. Tá? Aí é uma questão de que a igreja local, né, resolveu pegar alguns escritos que a comunidade da época tinha e que eles entendiam que eram escritos antigos e sagrados e resolveram incluir na Bíblia. Mas quando Martinho Lutero fez a tradução para o alemão, ele não incluiu esses livros, ele apenas ficou com o que tinha em hebraico. Já os Mormons, eles são um caso diferente, tá? Porque eles têm um terceiro testamento, né? Quando você vai lá e eles te apresentam o livro de Mormon, aparece na capa outro testamento de Jesus Cristo. E aí o livro de Mormon, ele conta a jornada uma suposta jornada de Jesus na América do Norte, tá? Então eles têm esse terceiro escrito, eles entendem como uma outra revelação. Então nós protestantes nós não adotamos esses escritos. Agora vamos falar sobre em que idioma o texto é escrito, né? A gente falou muito de Bíblia grega, Bíblia hebraica, Bíblia latina, enfim. O Antigo Testamento, ele é principalmente escrito em hebraico. Existem algumas partes que estão escritas em aramaico. Inclusive você vê no texto bíblico, em alguns momentos, falando assim, porque ele escreveu essa carta em aramaico, né? Ou então, fala em aramaico para que as pessoas da minha cidade não entendam. E aí chega o camarada, fala em hebraico para poder botar medo em Jerusalém e tal. Então tem uns relatos assim, porque no original tem algumas partes que estão em aramaico mesmo, mas estão em aramaico, mas com o alfabeto hebraico, tá? O Novo Testamento ele já está escrito todo em grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego popular. Porque tem o grego clássico e tem o grego koiné. O grego koiné ele é um grego mais simples na sua gramática do que o grego clássico, né? O grego lá de Atenas, da época dos filósofos e tudo mais. Então o grego koiné ele é um grego mais popular, um grego mais palatável, mais simples, um grego do povão. Mas não deixa de ser desafiador, tá? Quando você vai para o seminário e você vai estudar grego e hebraico, é complicado, tá? O grego koiné, mesmo sendo um grego popular, ele é complicado. E um outro detalhe, tá? Mesmo sendo o mesmo idioma, o grego koiné, dentro de alguns textos bíblicos, você tem diferenças gramaticais. Você tem textos que a gramática é uma gramática mais rica, mais profunda, enquanto que tem outros textos que tem uma gramática pobre. E aí você consegue diferenciar se a pessoa que escreveu e redigiu o texto é uma pessoa com estudo ou se era uma pessoa quase que iletrada. Então, com isso, você consegue perceber como que Jesus, né, como que Deus, por meio do Espírito Santo, quando ele inspirou as pessoas a escrever a Bíblia, ele utilizou do próprio conhecimento dessas pessoas e a gente consegue ver a personalidade dessas pessoas no texto bíblico, tá? Porque você vai ter diferenças gramaticais, diferenças de qualidade do grego entre um texto e outro, mas a unidade na teologia dos textos é absurda. Tá, isso aí, muitos estudiosos têm feito diversas análises gráficas, vocês encontram na internet diversas análises gráficas onde você consegue ver citações de um texto no outro e tal, e mesmo com uma quantidade enorme de autores e num tempo enorme de redação, você encontra uma unidade na teologia do texto impressionante, tá? Então, isso é importante, mas isso explica também diferenças de tradução e nuances de sentido, porque às vezes a forma como um texto está escrito em uma parte, na outra você tem uma diferençazinha ali na gramática que vai fazer com que você interprete de outra forma, tá? Então a gente precisa compreender isso na hora que a gente vai tentar interpretar a Bíblia. É claro que para a gente que está lendo a Bíblia em português, a gente não vê essas nuances. Mas se você se aprofunda mais, se você vai no hebraico, se você vai no grego, a coisa começa a ficar um pouco mais refinada e aí essas diferenças elas vão ter um impacto. Agora, e com relação à autoria do texto bíblico, né? Muita gente se pergunta quem escreveu a Bíblia.
né? Tem gente que vai dizer que a Bíblia foi escrita por um poeta, sei lá, na Idade Média e tudo mais. Já tem outros que falam, não, foi uma pessoa só que pegou e compilou tudo. Ah, foi o Concílio de Nicéia que pegou e juntou tudo e inventou a Bíblia. Não tem nada mais errado do que isso, tá? A Bíblia ela foi escrita por muitos autores ao longo dos séculos. Hoje em dia se cita em torno de 40 autores para escrever todos os escritos que estão apresentados na Bíblia. E esses escritos, eles têm uma quantidade de diferenças estilísticas muito grande. Então é aí que a gente percebe que realmente foram autores humanos, foram inspirados por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas as ideias são uniformes, mas escritos de formas diferentes. Tá? E existe a grande questão que em alguns livros a tradição vai dizer foi essa pessoa que escreveu. Enquanto que a academia ela vai fazer uma análise histórica tal, e vai tentar entender o seguinte: olha, de repente não foi essa pessoa que escreveu, porque tem algumas nuances aqui no vocabulário que não condizem com o período histórico que está ali. Então existe sempre um grande debate entre a igreja e a academia para entender quem foi que escreveu o texto, em que época que escreveu, né? Tem gente que vai pegar o Novo Testamento, por exemplo, vai jogar a redação dele lá no segundo século, vai ter gente que vai chegar e vai jogar bem para novo, bem perto da época de Jesus. Então você tem essas conversas e a gente vai falar muito sobre isso quando a gente for estudar a Introdução ao Antigo, Introdução ao Novo, que a gente for falar sobre cada livro da Bíblia, a gente vai falar quem é o autor que a igreja considera que foi que escreveu o texto, quem que a academia entende que escreveu o texto. Tudo isso a gente vai comentar. O que importa, no final das contas, é que, independente se a academia está certa ou a igreja está certa, o texto bíblico ele tem uma autoridade que se impõe nas nossas vidas. E essa autoridade, ela não é uma autoridade assim absurda, não é uma autoridade que se impõe de um jeito que nos anula. Muito pelo contrário, ela dá significado para as nossas vidas, ela dá um sentido para as nossas vidas, e a partir daí, isso permite que a gente consiga ler a palavra de Deus de uma forma bem leve, bem tranquila, porque a gente entende o que está sendo apresentado ali. Tá? Mas esse debate ele sempre vai existir. Às vezes você vai encontrar esse debate até dentro da igreja, pessoas que fazem seminário ou que muitas vezes leem coisas na internet, né? E aí, sabe como é que é a internet, né? Sabe como é que é a mídia social? O cara vê um vídeo lá do camarada falando que a Bíblia está errada, e começa a aparecer um monte de gente falando que a Bíblia está errada. E aí, até que você consiga conversar com a pessoa, falar sobre diferenças de interpretação, falar sobre método científico e coisas do tipo, aí vai papo para muito, muito tempo. E uma outra coisa que é importante a gente falar, que alguns livros passaram por edição, compilação e redação final. Tá? Tem livro que ele foi redigido, ele foi passado por tradição oral para as pessoas e séculos depois ele foi passado para o papel. Tá? Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. Então, às vezes você vai escutar o historiador falar assim, olha, a gramática desse texto aqui, ou vão ter termos nesse texto aqui que vão me indicar que esse texto foi redigido no século IV a.C. Só que o texto está falando da época dos reis. Né? É um grande argumento sobre os livros das crônicas, por exemplo. E aí eu vou chegar e vou falar, tá, perfeito, ele foi redigido lá no século IV, como você queira. Porém, a autoria dele é de antes, é da época dos reis. A tradição foi passada oralmente, e era uma coisa muito forte, a tradição oral, né? Nas comunidades judaicas, as pessoas recitavam, até hoje, você tem estudioso judeu que recita a Tanakh inteira, de cima a baixo. Tem gente que faz isso. E aí, o livro foi preservado. Na hora que eles foram passar para o papel, utilizaram a gramática da época, não utilizaram a gramática de lá de trás, quando o texto começou a passar pela tradição oral. Então isso a gente precisa compreender também, mas novamente, por mais que você possa ter ali alguma questão gramatical que indique que o texto foi passado para o papel muito tempo depois, o que está ali narrado não significa que está errado. E aí a gente consegue comprovar isso de diversas formas, de que a autoria ela é antiga, que as ideias são antigas e que existe um sentido para aquilo ter sido redigido daquela forma, tá? Mas isso aí a gente vai entrar com calma mais para frente.
Quando é que a Bíblia foi escrita? Também é uma questão muito grande, né? Quem escreveu? São 40 autores diferentes. Tem gente que entende que o Pentateuco foi escrito por Moisés, mas como é que você vai responder que o Pentateuco inteiro foi escrito por Moisés se lá no final é descrito em terceira pessoa a morte de Moisés? Como é que Moisés, em terceira pessoa, escreveu sobre a própria morte? Não faz sentido nenhum. Então, partes do texto não vão ter a autoria que tradicionalmente a gente entende. Tá? Agora, a datação do texto, esse é o trabalho que os estudiosos mais gostam. Porque eles vão pegar. A gente não tem os manuscritos originais, né? Ninguém tem o manuscrito original do Antigo Testamento. Ninguém tem lá o texto escrito pela mão de Deus e passado para Moisés. E ninguém tem lá o pergaminho que Moisés foi lá e redigiu as leis lá do Levítico que Deus passou para ele. Não existe isso. Isso foi passado de geração em geração por tradição oral e depois colocado no papel, no caso no pergaminho. E esses pergaminhos depois eles foram sendo copiados e copiados e copiados, tá? Então, o texto ele foi escrito ao longo de muitos séculos, né? Os textos do Pentateuco, geralmente a autoria se atribui a por volta de 1500 a.C. Os últimos escritos do Antigo Testamento geralmente se atribui ali a 400 a.C. Os cientistas mais modernos, mais arrojados, chegam a botar ali até 200 a.C., mas é um período muito grande, com muitos autores. Já o Novo Testamento tem um intervalo menor. O Novo Testamento, geralmente, a igreja e a grande maioria dos estudiosos vai dizer que o Novo Testamento foi redigido no primeiro século depois de Cristo. E aí, quando é que isso aconteceu, vai ter divergência. Vai ter gente que vai falar que foi em 60, 70, 80, 90. E aí, quanto mais você joga para frente, mais os estudiosos vão falar, ó, tá vendo? Tá muito longe do período de Jesus. O pessoal deu uma alucinada, né, quando escreveu isso aí. Quando fala alucinada é como se fala sobre as inteligências artificiais hoje, né? Elas inventam coisa. E aí a gente fala, tá, mas peraí, você viveu com Jesus, um evento assim único na história da humanidade. E você, 30 anos depois, você vai falar sobre os ensinos dele que você pregou durante a sua vida inteira. É tão difícil assim colocar no papel, sendo que não tem todos os ensinos de Jesus, não tem todos os milagres de Jesus ali. O próprio livro de João vai falar isso. Então é importante que a gente entenda essa questão. O Novo Testamento ele foi escrito num período de tempo muito menor e com uma proximidade do evento Cristo muito grande, né? Os primeiros escritos do Novo Testamento, são cartas paulinas, foram escritas por volta do ano 50 e pouco antes de Cristo, 50 e pouco depois de Cristo, sendo que Jesus morreu por volta do ano 30. Existem divergências sobre em que ano que Jesus nasceu, né? O pessoal fala que houve um erro na criação do calendário gregoriano, mas o fato é que, é questão de 20 anos. Eu me lembro o que aconteceu 20 anos atrás na minha vida. Então, essas questões que a gente precisa considerar. Já o cânon final, o que é o cânon final? São os livros que foram escolhidos como sendo livros inspirados por Deus para serem compilados e apresentados para a gente como os escritos que a gente deveria entender como escritos divinos. Esse cânon, ele levou um tempinho para se consolidar. Tá? Mas não é como muita gente fala que foi no Concílio de Nicéia que eles pegaram esses livros, juntaram, aí tiraram o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé e não sei o que, e tiraram um texto que falava de reencarnação e tal. Não tem nada disso. Tem nada disso. Se você pegar os escritos, os documentos do Concílio de Nicéia, não fala nada sobre isso. Na verdade, o que a gente teve foi que, a partir do segundo século, houve um movimento na igreja chamado gnosticismo, que trazia uma helenização, um cabedal de cultura e religião grega para dentro da igreja cristã. E aí, um camarada chamado Marcião, ele entendeu que, tudo que tem origem no Antigo Testamento a gente tem que tirar. E tudo que tem fala de Antigo Testamento a gente tem que tirar. Então ele condensou os escritos sagrados a apenas alguns livros do Novo Testamento. E aí, para poder combater isso, alguns teólogos do início da igreja começaram a defender a inspiração de alguns textos bíblicos para que eles estivessem presentes na Bíblia, como a igreja entendia ser a Bíblia inspirada por Deus. E aí é que começaram a surgir as listas de livros inspirados.
que alguns foram trazendo outros livros que eram um pouco mais polêmicos à autoria e foram foram fazendo seus estudos. Esses pais da igreja foram chamados de pais apologetas. Eles faziam apologia, eles defendiam a fé cristã e aí defendiam a autoria desses livros. E essa lista, como a gente tem hoje dos 66 livros, por volta do terceiro século já era basicamente fechado no seio da igreja. Então, assim, isso aí não é um grande problema hoje, tá? A Nicéia não tocou nisso. Por volta de 220, 230, já todos os 66 livros já estavam fechados como sendo livros inspirados por Deus. 66 que eu falo, os 66 da Bíblia protestante, tá? Da Septuaginta sempre teve ali alguma discussão, tal. A Igreja do Oriente, algumas igrejas também não aceitam, enfim. Tem uns debates aí. Agora, com relação ao cânon, né, o cânon que a gente tem hoje, como eu disse, nós temos uma diferença de cânon da Bíblia católica, da Bíblia evangélica e da Bíblia utilizada pelos ortodoxos, né? E aí, esses livros que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica, os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, tá? Seriam um outro cânon, né? Um cânon além do cânon. Então eles chamam esses livros Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, chamam de livros deuterocanônicos. Os protestantes chegam e chamam esses livros de apócrifos. Tá? Eles dizem, olha, esses livros, a autoria não condiz com a autoria, com o conceito de autoria que a gente considera como livro inspirado. E que conceito de autoria é esse? Primeiro, tinha que ter sido escrito ou por uma pessoa conhecida da liderança judaica, ou seja, por um sacerdote ou por um profeta, ou por um poeta, no caso do Antigo Testamento. No Novo Testamento tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou discípulo de apóstolo. E além disso, o texto que estava sendo avaliado não poderia contradizer na sua teologia todo o restante que já havia sido apresentado. Então, se você tinha um livro que falava, por exemplo, que Jesus não havia vindo em carne, havia vindo num corpo imaterial, alguma coisa assim, esse livro ele era retirado, ele era extirpado. Por quê? Porque ele ia contra todo um cabedal teológico, tanto de Paulo, quanto de João, quanto de outros escritos, que diziam que Jesus havia vindo sim em carne. Inclusive, essa era uma questão central do gnosticismo, tá? Os gnósticos falavam que Jesus não havia vindo em carne porque a carne, a matéria, era pecaminosa. E como Jesus não tinha pecado, não podia ter vindo em matéria, tá? Então, alguns desses textos, hoje, eles foram preservados até hoje. Esses textos mais fantasiosos. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, tem vários outros livros, livros da infância de Jesus, tal. Esses livros não foram considerados como sendo livros inspirados, foram preservados em muitos lugares, e hoje você até consegue comprar coletâneas com esses livros, tá? Traduzidos para o português. Essa é uma coletânea que tem da Fonte Editorial, são 3 volumes com diversos livros desses livros que a gente não inclui na Bíblia. Sendo que, nesse caso, você tem o livro apócrifo e tem o livro pseudepígrafo. O que é o pseudepígrafo? É o livro que ele diz que foi escrito por alguém conhecido, mas não foi. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro. Né? Você tá dizendo que foi Pedro que escreveu aquilo, mas você vê que não foi, porque tem ensinamentos no Apocalipse de Pedro que não tem a ver com os ensinamentos de Pedro que se conhece. Né? No caso, por exemplo, das cartas de Pedro, era muito fácil, as cartas de Pedro e as cartas de Paulo, saber se a redação era dele mesmo, porque a igreja tinha esse testemunho. Não, cara, eu vi Pedro escrevendo esse texto. Eu vi Paulo escrevendo esse texto. Né? Então, esse testemunho era muito firme, diferente do Antigo Testamento. Então, quando você vinha com um texto falando, olha, esse aqui foi o Apocalipse que Pedro escreveu, então esse aqui foi o Evangelho que Pedro escreveu. E você via ali, cara, não foi, entendeu? O que está escrito ali está indo completamente contra o que Pedro escreveu, a gente chama esse livro de pseudo-epígrafo. Tá? Já os livros apócrifos são livros que dizem que são inspirados por Deus e a gente não considera. Tá? Então, mas o Evangelho de Maria Madalena pode ter sido escrito por Maria Madalena? Cara, é muito difícil, não tem como comprovar. O Evangelho de Tomé, tem como a gente saber que foi o Evangelho de Tomé? Novamente, muito difícil, a gente não tem nenhum escrito de Tomé. Mas o Apocalipse de Pedro a gente tem os escritos de Pedro.
Tá? Então, o Deuteroapocalipse de João, o Apocalipse de Pedro existe, o Deuteroapocalipse de João estou inventando aqui, mas se tivesse algum livro assim, a gente compara esse livro, que diz que é de João, com o que a gente já tem de material de João. A gente tem o Evangelho de João, tem o Apocalipse de João, tem as 3 cartas de João. Comparou. Cara, esse texto aqui ensina uma coisa completamente diferente. Então ele é um pseudoepígrafo, tá? Essa diferença, ela explica porque nem toda a Bíblia tem os mesmos livros, tá? Especialmente Bíblia católica, protestante e a Bíblia ortodoxa. Como a gente falou, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele considerou apenas os textos em hebraico, então por isso que só tem 66. Já a Bíblia católica, quando foi traduzida para o latim, foi traduzida a partir da Septuaginta, no caso do Antigo Testamento, e aí por isso que ela tem esses 7 livros a mais que na Septuaginta tinha, mas que no texto hebraico não possuía, não existia e não existe, tá? Agora vamos falar sobre a Bíblia no nosso idioma, né? A gente tem a Bíblia no português, acho que desde o século XVII, tá? O João Ferreira de Almeida, ele era um estudioso que era ligado à igreja lá na Holanda, e ele conhecia português, ele começou a fazer a tradução para o português, e João Ferreira de Almeida, né? E aí, quando ele começou a fazer a tradução, ele fez a tradução do Novo Testamento todo, parou no Antigo Testamento na metade, quando ele faleceu, e aí um discípulo dele completou a tradução para a tradução do Antigo Testamento para o português. Essa tradução foi a tradução na versão evangélica. A Igreja Católica não gostou nada, né? Porque a Igreja Católica na época somente defendia a Bíblia em latim, ela não aceitava a Bíblia no vernáculo, né? No idioma nacional. Então houve uma certa resistência, houve perseguições, eventualmente com a evolução das nações, né, e o surgimento do Estado laico aqui no Brasil, 1889, com a Constituição de 1891, que acaba com a história de que a Igreja Católica é a igreja oficial do Brasil, tal. Então as Bíblias em português elas começam a ser divulgadas, a Sociedade Bíblica do Brasil é criada, eles começam a trazer diversos textos em português. Até ali a década de 80, por exemplo, nas igrejas batistas se usava a versão Almeida Revista e Corrigida. Tá? E eu me lembro muito claramente, assim, se você ia comprar a Bíblia era a versão Almeida Revista e Corrigida, que era uma versão lá da década de 60. Quando chega na década de 90, eles criam a versão Almeida Revista e Atualizada. Né? E aí, a partir daí, começa uma série de Bíblias. E aí eu me lembro que já nessa época, até a década de 90, se você fosse fazer uma leitura bíblica em uníssono, cada um podia abrir a sua Bíblia, né? As pessoas pegavam a sua Bíblia e liam, e todo mundo lia igualzinho. A partir da década de 90, você pedia para fazer uma leitura em uníssono, cada um lia uma coisa. Cada um lia de um jeito. Por quê? Porque as pessoas não tinham a mesma versão do texto bíblico. Por que isso? Porque quando as editoras viram que as pessoas tinham dificuldade para ler a Bíblia na versão Almeida Revista Corrigida, que tinha um português muito erudito, muito rebuscado, alguns termos muito difíceis de assimilação, as editoras começaram a fazer versões da Bíblia com textos mais atuais, com textos mais palatáveis. Então é nessa época que vai surgir esses textos aí que a gente encontra, né? Nós temos 3 tipos de Bíblias, na verdade, né, que são comercializadas. Nós temos a tradução, temos a versão e temos as paráfrases. O que é a tradução? A tradução, ela pega o texto original, hebraico e grego, e vai traduzir o texto a partir dali. Não importa se a gramática vai ficar um pouco estranha no nosso idioma, não importa se alguns termos vão ser mais rebuscados. Ele vai tentar ir o mais literal possível no texto. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar uma tradução exata do texto hebraico e grego. Então, o que acontece é que a cada nova edição, os autores eles vão tentando, mesmo mantendo a mesma estrutura, às vezes atualizar algum termo, atualizar alguma forma gramatical, alguma forma verbal, para que torne mais fácil a nossa leitura. Mas tem Bíblias que não aceitam isso. Então você consegue encontrar a Almeida Revista Corrigida lá da década de 60 até hoje. Você vai lá na Sociedade Bíblica do Brasil, você encontra a Almeida Revista atualizada também. São textos que são traduções, eles são muito próximos do texto original. Aí você tem as versões. O que é a versão? A versão ela é uma edição dentro de uma língua que já tem uma adaptação
da gramática para tornar ela mais fácil de ser lida e compreendida. Tá? Então você tem, por exemplo, a nova versão internacional, você tem a nova versão transformadora, a NVT, você tem a nova tradução na linguagem de hoje. E aí, nessas versões, o que você tem é que você tem versões mais próximas do texto original. No caso da nova versão internacional, ela é um texto que é mais próximo do texto original. E você tem versões que elas já adaptam bastante o texto para que ele seja mais compreensível, como é o caso da nova tradução na linguagem de hoje. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual que eu devo utilizar? Você deve utilizar a que você conseguir compreender. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, quando eu era adolescente, eu comecei pela nova tradução na linguagem de hoje. Porque era a versão que era mais fácil de eu compreender, que tinha uma leitura mais palatável e mais agradável para um adolescente. Depois, com o tempo, conforme eu fui crescendo em experiência, fui crescendo na fé, eu comecei a sentir o desejo de buscar um texto mais próximo do original. Então foi quando eu adquiri a nova versão internacional para poder fazer a minha leitura devocional, e eu já tinha a Almeida Revista Corrigida. A primeira Bíblia que eu ganhei quando eu me batizei era uma Bíblia Almeida Revista Corrigida com o cantor cristão junto, né? Isso se fazia, né? Você não tinha projetor, não tinha data show, não tinha nem retroprojetor na época. Então, como é que as pessoas cantavam os hinos na igreja? Cantavam com o cantor cristão. E aí eles vendiam a Bíblia junto com o cantor cristão, depois a Bíblia com um inário para o culto cristão, às vezes até com partitura. Então, se você soubesse ler partitura, você conseguia fazer vozes. Era muito bonito. Era muito bonito. Então, a primeira Bíblia que eu ganhei foi a Almeida Revista Corrigida, só que eu tive dificuldade de ler. Aí a minha mãe comprou uma nova tradução na linguagem de hoje, foi quando eu comecei a ter um interesse maior de estudar a palavra. Então, se você pega uma Almeida Revista Atualizada e você tem dificuldade de entender o texto, você pode partir para uma nova versão internacional, você pode partir para uma nova tradução na linguagem de hoje, você pode até partir para uma paráfrase. A paráfrase já é um texto que ele é basicamente romanceado, ele é um texto que a linguagem está bem longe do que é o texto traduzido, mas que ele vai tentar manter a essência do que está escrito lá. Então, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, é uma Bíblia que muita gente relata que gosta de ler porque tem uma facilidade na compreensão do texto. E para uma primeira aproximação ao texto bíblico, aos relatos bíblicos, à história de Jesus, não tem problema nenhum. Você vai lá, você vai ler, você vai conhecer a história, e aí depois, conforme você quiser se aprofundar no que realmente é o texto que mais se aproxima do texto que foi inspirado por Deus para os autores da época, aí você vai pegar um texto cada vez mais próximo da versão original, um texto mais próximo de uma tradução, e aí é que você vai começar a sua coleção de Bíblias em casa, tá? Um outro detalhe que a gente precisa comentar, e isso é muito importante, é que conforme você estiver caminhando na sua jornada, você vai se encontrar com as Bíblias de estudo, tá? E aí as Bíblias de estudo, você precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque muita gente pega a Bíblia de estudo e ela vai entender a palavra de Deus não só com o que está acima das notas de rodapé, mas também o que está abaixo. O que está acima das notas de rodapé é o texto bíblico. E ali não tem problema nenhum. Você está se mantendo no texto que foi inspirado por Deus. O que está nas notas de rodapé são notas do autor, são notas da editora. E aquilo ali é a interpretação que eles dão para o texto bíblico. Então, quando você olhar aquilo ali, você tem que entender que aquilo pode conter erros. Aquilo pode ser uma interpretação que é diferente da interpretação da sua igreja. Então, você precisa ler, ver, compreender, confrontar com o que está na palavra de Deus para poder saber se o que ele está dizendo ali é verdade ou se é apenas a interpretação daquela editora, a interpretação daquele pastor, daquele estudioso, daquela igreja. Tá? Então, se você comprar uma Bíblia de estudos, tenha isso em mente. A palavra de Deus é o que está acima da nota de rodapé. É o que está fora daquelas caixinhas coloridas que às vezes eles colocam na Bíblia. O que está nas caixinhas coloridas e o que está nas notas de rodapé não é palavra de Deus. É interpretação, às vezes são informações sobre datação, autoria. Leia, pesquise, estude, mas não tome aquilo como doutrina, tá bom? Temos que tomar muito cuidado com isso. Agora,
Com relação à historicidade e interpretação da Bíblia, né? A Bíblia é um livro histórico, ela é um livro científico, ela deve ser entendida ao pé da letra? Sim e não. Eu sei que é uma resposta ambígua, mas eu vou explicar. A Bíblia, ela vai conter história? Claro que vai, mas ela também vai ter relatos de fé, ela vai ter teologia, ou seja, ela vai ter interpretações sobre a pessoa de Deus. Ela vai ter literatura, ela vai ter poesia. Então, por conta disso, a gente precisa compreender que nem tudo que está na Bíblia ela deve ser seguida ao pé da letra, mas ela precisa ser compreendida no seu sentido literário, no seu sentido histórico e ser compreendida a partir dos ensinamentos de Jesus, porque foi Jesus que deu sentido à palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Ele veio exatamente para dar sentido à palavra de Deus. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas é o que nós cristãos acreditamos. A Bíblia, quando a gente lê sob a ótica de Jesus. Então, se você pega lá um texto, lá em Salmos, que fala que você tem que pegar a cabeça dos bebês dos seus inimigos e bater numa pedra, é óbvio que você não vai fazer isso, porque Jesus disse: amai os seus inimigos como vocês amam o seu próximo, porque amar o próximo pode ser muito fácil, mas amar o seu inimigo é muito difícil. Tá? Então, você precisa entender isso. Quando você for ler o texto bíblico, você tem que entender em que contexto que isso foi escrito. Ah, poxa, isso foi escrito na época que o povo de Jerusalém estava no exílio e havia uma frustração muito grande do autor. Então você vai ver o texto não como uma ordem, mas você vai ver como o drama de uma pessoa que está afastada da terra que o seu Deus deu a ele. Então é isso que você vai entender na hora que você for interpretar o texto. Tá? A historicidade do texto deve ser analisada por gênero e contexto. O que significa isso? Gênero significa gênero literário. Tá? Então você tem textos na Bíblia que são, por exemplo, alegorias. Você tem textos na Bíblia que são trechos proféticos, apocalípticos, que falam de visões. Visões essas que são interpretativas, que são símbolos, que passavam uma informação que muitas vezes era camuflada para que as pessoas que estavam perseguindo aquele pessoal não conseguissem interpretar. Apenas a igreja conseguia interpretar isso muito claramente no livro de Apocalipse de João. Então, a gente precisa entender o seguinte: o texto é histórico porque é um relato histórico desses povos que foram lá e redigiram ele. Mas o contexto do povo, o contexto histórico, o contexto social, tudo isso precisa ser considerado e avaliado na hora da gente entender se aquilo ali serve para a gente ou se aquilo ali deve ser interpretado à luz de Jesus. Por exemplo, você pega o livro de Jó, os amigos de Jó o tempo todo batem nele. O tempo todo batem nele. E no livro de Jó, por exemplo, tem palavras que são palavras de Satanás. Então, você não vai pegar poxa, vou pegar uma caixinha de promessa lá, e tem um texto aqui muito bonito de Jó, gostei dele. Poxa, mas o texto é dos amigos lá de Jó que estão batendo nele, ou é o texto que Lúcifer falou lá, ou então é algum rei ímpio que falou alguma coisa. Pô, você não vai tomar isso como um texto de fé, mas você vai entender o contexto, você vai ler aquele bloco inteiro para entender qual é a lição que está apresentada lá, tá bom? E além disso, interpretar bem o texto exige observar o contexto, a linguagem e o propósito do texto. Entender o contexto é o contexto histórico, o contexto social, a linguagem é porque tem texto que está escrito de uma forma um pouco diferente, e o propósito é para que esse texto foi escrito, por que esse texto foi escrito. Quando a gente vê, por exemplo, o texto das crônicas, ele foi escrito num contexto em que o povo de Israel havia voltado do exílio e precisava conhecer a sua história. Precisava conhecer os bons exemplos dos seus antigos reis para saber como é que eles iam seguir dali para frente. Por isso que o livro das crônicas, às vezes, ele passa pano em cima dos reis de Judá. Entendeu? Porque ele queria ali apresentar, na verdade, os bons exemplos dos reis do sul. Tá? Então, tem gente que vai discordar, tem gente que vai falar que foi isso mesmo, passou pano e tudo mais. Só que a gente precisa entender esses contextos para que a gente possa saber como interpretar o texto. Entendeu? O propósito do texto de Jó, por exemplo, é nos ensinar que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus.
que Deus é o Criador de todas as coisas e tudo que nós temos provém dele. E que assim como ele pode tirar, ele pode dar. E que a gente precisa apenas confiar, a gente precisa manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Esse é o propósito do livro de Jó. E assim muitos outros textos, tá? Então, por exemplo, quando você vai ver o Evangelho de Lucas, o propósito do texto está bem claro, né? O autor lá, o Lucas, quando ele vai escrever lá para Trófimo, ele vai escrever lá, olha só, meu querido, esse texto aqui eu estou escrevendo, por quê? Porque eu quero preservar para a igreja os relatos da vida e os ensinamentos de Jesus. E eu peguei lá um monte de testemunhas para poder trazer para você a melhor informação sobre quem foi Jesus e como é que ele andou na Terra. Está escrito no texto. Tá? Então, isso a gente precisa saber quando a gente for entrar no texto, quando a gente for ler o texto, quando a gente for entender o texto. Muita gente, por exemplo, pega primeiro Crônicas e não consegue entender aquela cronologia gigantesca, né? Aquela genealogia gigantesca nos 10 primeiros capítulos. Aquilo para a gente não faz sentido nenhum, mas para a época fazia, porque as pessoas estavam voltando da Babilônia para a região de Jerusalém. E eles precisavam saber pela genealogia quem era filho e neto de quem, para saber de quem eram as propriedades que haviam sido deixadas lá 70 anos antes, de quem eram as terras, para que não houvesse uma confusão. Ah, eu simplesmente vou habitar aqui. Tá, mas peraí, essa habitação é do fulano, era do fulano. Você é filho do fulano, neto do fulano? Ah, sim, eu sou fulano, filho do cicrano, neto do Beltrano, e esse Beltrano aí que era o dono da casa. Ah, beleza. Então essa casa é sua. Eles precisavam preservar isso, tá? Então é importante que a gente entenda isso para que a gente possa entender os textos que são apresentados para nós. E para terminar, por que a Bíblia é tão influente nos dias de hoje? Primeiro, ela impactou diversas áreas da cultura humana. Ela impactou a religião, obviamente, mas impactou também a ética. A ética ocidental, ela é baseada numa ética cristã, né? Ela é baseada numa ética cristã e muitas vezes protestante. Existe um livro de um sociólogo chamado Max Weber que vai falar, né, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. E ele vai falar que o capitalismo ele foi baseado numa ética cristã protestante lá de Martinho Lutero, onde se valorizava o trabalho como sendo algo nobre para as pessoas. Então, o trabalho como sendo uma bênção de Deus no sentido de que você poderia ter o seu sustento. Então, as pessoas entendiam o trabalho não como um fardo, mas como uma bênção, e aí elas davam tudo para elas poderem sustentar sua família, e assim elas conseguiram acumular riqueza. Isso está lá no livro de Max Weber. Tá? Então, impactou a ética, a filosofia, como eu acabei de falar, impactou a arte. Né? Quem nunca viu uma foto lá do Davi, de Michelangelo, ou então nunca pensou em entrar lá na Capela Sistina para poder ver lá o afresco da Santa Ceia? São artes maravilhosas, a literatura, né? O direito, as nossas leis, muitas das nossas leis são baseadas no que está escrito na palavra de Deus. O texto bíblico fala, não matarás. A nossa lei, o Código Penal fala, se você matar alguém, homicídio doloso, 30 anos no xilindró. Então, o direito, as leis, elas se aproximam do que está escrito na Bíblia. A educação, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a educação pública, né, ela surgiu por intermédio, por influência de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele entendeu que todas as pessoas deveriam ter acesso à educação, deveriam ter acesso à possibilidade de ler, conseguirem ler. Por quê? Porque ele entendia que as pessoas seriam livres quando elas pudessem ler e que eles precisavam ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então ele chega e fala, olha, como as pessoas precisam ler e precisam ler a Bíblia, nós como Estado devemos prover essa educação para as pessoas. Então, é importante a educação, muito do que a gente tem na educação hoje também se deve ao que está na Bíblia. E além disso, os escritos bíblicos permanecem centrais tanto para os judeus quanto para os cristãos. No caso dos judeus, o Antigo Testamento e, em muitos casos, apenas a Torá, os primeiros 5 livros, e no caso dos cristãos, os 2 evangelhos. E, além disso, outras religiões também. A gente também comentou, por exemplo, os espíritas, eles utilizam muitos escritos do Novo Testamento, né? Existem textos como o Novo Testamento, interpretado segundo o Espiritismo e tal. Então, eles se utilizam dos textos bíblicos para poder fazer as suas doutrinas. E ele continua sendo uma das obras mais lidas e estudadas na história. A Bíblia ainda é o livro mais vendido em todo o planeta Terra. Ele é o livro com o maior número de traduções, com o maior número de versões.
Ele é um livro que você encontra em qualquer lugar. É muito difícil. Somente em nações que definitivamente proíbem a entrada da Bíblia é que é muito difícil de você encontrar, muitas vezes contrabandeadas. Mas se você for nos países de matriz cristã, não é incomum, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai em algum hotel, é comum você abrir a gaveta do hotel e você encontrar uma versão do Novo Testamento lá, distribuído pelos Gideões internacionais. Você chega num hospital, você às vezes encontra ali um Novo Testamento, né? É comum. Então você ainda é um texto muito lido, muito estudado e muito adquirido, muito vendido. Por isso que ela é tão influente nos dias de hoje. E a gente precisa entender isso porque justamente por ser muito entendida, muito lida, muito compreendida, ela também é muito interpretada. E aí é que é a grande questão, que muitas dessas interpretações são interpretações que vão de encontro ao que nós acreditamos e nós cremos. E aí nós precisamos ter esse cabedal de conhecimento para que a gente não seja levado pelos ventos de doutrina. Né? A gente vive hoje em dia, principalmente nesse mundo globalizado, até mesmo nesse mundo com essa. Aqui mesmo nessa plataforma no YouTube, basta uma busca por alguma coisa e você vai ser levado para um número imenso de pastores estudiosos tentando falar inúmeras coisas sobre a Bíblia ou sobre Deus que não estão lá. E se você não tiver um estudo, um conhecimento, você vai se deixar ser enganado. Tem muita gente hoje enganada por picareta da fé, porque não tem o estudo necessário, o conhecimento necessário para poder ver o que o cara falou e perceber o que esse cara está falando não condiz com a palavra de Deus. Então, o que a gente vai trazer aqui nesse curso, o que a gente vai trazer aqui nessas semanas, nesses meses, é justamente dar a vocês, primeiro, membros da Primeira Igreja Batista do Grajaú. O nosso alvo primário é os membros da Primeira Igreja Batista do Grajaú. Mas a todos vocês que estão na internet, que têm interesse por esses estudos, a nossa intenção é nós nos aprofundarmos nesses conhecimentos, sem chegar num nível de seminário, até porque é impossível, mas a gente poder dar uma bagagem para que vocês possam saber mais, conhecer mais da palavra de Deus e assim poderem ver tudo isso que é ensinado por aí e fazerem o melhor juízo daquilo e entender, pô, se é legal, se é interessante, está de acordo com a palavra de Deus, beleza, não tem problema nenhum. Eu não sou um pastor ciumento, né? Eu não sou nem o pastor da igreja, eu sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista do Grajaú, mas eu não sou um pastor ciumento. Se você quiser ouvir um outro pastor, a mensagem de um outro pastor que for um pastor digno, um pastor legal, que ensina conforme a palavra de Deus, meu amigo, cai dentro. Agora, cuidado com os picaretas da fé que tem aos montes aqui, e em geral são os que têm mais seguidores, porque essa galera ensina muita coisa errada. E aí, meu amigo, você vai ter que tomar muito cuidado para você não ser enredado pelo que esse pessoal fala, beleza? Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Foi um estudo mais longo para que a gente pudesse realmente apresentar o que está nesse início, fazer essa introdução à Bíblia. E a partir de agora a gente vai fazer estudos mais dinâmicos, onde a gente vai falar sobre as partes do Antigo Testamento, as partes do Novo Testamento. Nós vamos nos aprofundar em alguns livros, em alguns temas. Tudo isso vai ser apresentado aqui nas nossas mídias sociais, beleza? Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus possa continuar abençoando a vocês. Paz e graça. Que Deus os abençoe.